As paz a todos. A gente vamos abrir a nossa Bíblia em 1 João, no capítulo 3. Nós vamos ler do verso 11 até o verso 18. E eu vou ler na Nova Almeida atualizada, na NAA. Vamos lá. Todo mundo achou? 1 João 3, do 11 ao 18. Está escrito assim: porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna perante si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amem de palavras, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós imploramos a Tua graça. Porque sem a manifestação da sua graça e sem o agir do teu Espírito em nossos corações, Pai, nós não entenderemos a tua palavra, nós não a viveremos, Pai. Que o Senhor nos auxilie para que ela, Deus, adentre a nossa mente, desça ao nosso coração e possa nos transformar, Pai. Que possamos aprender hoje com o apóstolo, Pai, sobre o amor de Cristo, sobre o amor que devemos ter para com os nossos irmãos, Pai. Deus, tem misericórdia de nós. Que o Senhor ilumine o nosso coração, Pai. Que a Tua palavra possa ser viva na nossa vida e que ela nos transforme, Pai. Que o Senhor encontre, Deus, com a Tua luz aquilo que é trevas em nós, Pai. E que a Tua luz possa resplandecer na nossa vida, Pai. Para que possamos, Deus, parecer com Cristo, Pai. Nos auxilie e pedimos a Sua graça, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Eu me lembro que o Alessandro, no último sermão, estava falando sobre o mundo ter mudado um pouco no período intertestamentário, o Império Grego estava crescendo. E isso é muito importante para a gente nesse texto, porque quando a gente fala de João, e aqui a gente está falando do apóstolo, aquele que escreveu o Evangelho de João e aquele que escreveu essas epístolas, os historiadores apontam que é muito provável que João ele morava na região de Éfeso, que era ali na região da Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. E nessa época, eles passavam por uma fase um tanto simples do Evangelho, né? A gente tem uma mistura de religiões, a gente tem o evangelho como religião oficial do Estado, a gente tem, na verdade, vários tipos de religião, vários tipos de deuses naquela região e que era permitido o culto. Então, os cristãos eles não tinham muitas perseguições, não tinha nada de muito perigoso acontecendo. Mas é muito curioso, se a gente for olhar numa questão de espaço-tempo, a gente vê, por exemplo, as epístolas em Apocalipse, quando João escreve as cartas às 7 igrejas, aquelas igrejas que João escreve, elas estavam nessa região de Éfeso, da Ásia Menor, inclusive uma das cartas é dirigida à igreja de Éfeso. E quando João escreve essas igrejas, é muito curioso que a maior parte dessas igrejas elas já haviam se perdido do Evangelho. E a gente está falando ali de um período de mais ou menos 90 anos entre a escrita dessas cartas de Apocalipse e a morte de Cristo. E num período mais ou menos de 90 anos, a gente já tem igrejas que haviam se perdido totalmente do verdadeiro Evangelho. E isso é muito assustador. Isso é muito assustador porque muitos daqueles irmãos, eles conviviam com João em Éfeso. Muitos daqueles irmãos foram pastoreados pelo próprio apóstolos, ou se não foram pastoreados pelos apóstolos, foram pastoreados por discípulos dos apóstolos, ou seja, eles tinham tudo muito perto. Talvez alguns ouviram de pessoas que viram a morte de Cristo, viram a sua ressurreição, viram Cristo andando no meio do povo. E por algum motivo, que a gente vai ver mais à frente, eles haviam se perdido da verdadeira fé. Outra coisa muito interessante que começou a acontecer naquela época, naquela região de Éfeso, o pastor provavelmente já falou sobre isso com vocês, sobre o gnosticismo, uma heresia que alguns dizem que nasceu em Colosso.
E o gnosticismo foi uma forma de pensamento muito forte no primeiro século e quase acabou com a igreja cristã. O gnosticismo ele tinha algumas peculiaridades, as principais dele, eles não acreditavam que Cristo era realmente Deus, porque para os gnósticos e para os filósofos do gnosticismo, a matéria ela era má e o espírito era bom. Então era impossível que Cristo fosse realmente Deus, porque Cristo não podia ser matéria e espírito ao mesmo tempo. Ele não podia ser Deus e matéria, porque se Deus fosse a matéria, seria como se Deus morasse em algo totalmente perverso e ruim. E isso trouxe muita perversão para dentro da igreja. Por quê? Porque se o corpo era mau e o espírito era bom, eles podiam fazer o que eles quisessem com o corpo. Então era muito comum naquela época nós vemos cristãos envolvidos com prostituição. Quando nós lemos as cartas às igrejas em Apocalipse, que é daquela região onde João morava, você percebe que João condena a prostituição naquelas igrejas. Muitas igrejas cultuavam a outros deuses com seus próprios corpos. E você vê, e quando você lê essas cartas é até estranho, porque 90 anos após a morte de Cristo, nós já temos Deus fazendo duras, severas correções àquelas igrejas. E quase todas as igrejas da África, exceto 2 igrejas, haviam se desviado de Cristo, haviam se perdido da verdade. E essas heresias que nasceram naquela região foram minando a fé da igreja. E, como eu disse, eles fizeram esses irmãos viverem um cristianismo muito superficial e um cristianismo muito mundano. Um cristianismo onde não existia muita diferença entre a igreja cristã e as outras religiões. Era tudo muito parecido. Porque se o corpo era totalmente ruim e o espírito era bom, você podia fazer qualquer coisa com o seu corpo, porque aquilo não influenciaria o teu espírito. E essas igrejas foram perdendo um pouco do temor a Deus, elas foram perdendo um pouco da santidade. E você vê que quando João escreve as cartas em Apocalipse, ele sempre diz, prestem atenção naquilo que Deus diz a vocês, porque as igrejas precisavam mudar urgentemente, porque senão Deus viria, e ele sempre nas cartas diz que Deus faria alguma coisa com aquela igreja de ruim. Por quê? Porque eles não observavam mais os preceitos de Deus. E isso apenas 90 anos após a morte de Cristo. Ou seja, uma igreja muito jovem e que havia se perdido. E quando nós chegamos nessa carta de 1 João, é isso que João encontra nessa igreja de Éfeso. Ele encontra irmãos que se converteram à fé cristã, muito provável pela pregação dos apóstolos, formaram uma igreja na região de Éfeso, e agora esses irmãos eles estavam perdidos. Eles já não sabiam mais o que era viver um cristianismo puro. Eles já não sabiam mais o que era viver um cristianismo amoroso, um cristianismo santo. Por quê? Porque para eles valia qualquer coisa. Porque o que importava de fato era conhecer a Deus, que era isso uma coisa muito forte do gnosticismo. Para eles você tinha que conhecer a Deus de uma forma teórica, e isso já era suficiente para você ser salvo. Esses irmãos haviam se perdido porque para eles tanto faz. O corpo de fato era mau mesmo, então eles podiam viver como o mundo vivia, eles podiam fazer aquilo que as demais pessoas faziam, sem nenhum tipo de condenação ou preocupação. E outra coisa muito curiosa que começou a acontecer, que vale muito a pena a gente guardar na nossa mente, é que como esses irmãos começaram a dar muito valor para o conhecimento teórico de Cristo e um certo conhecimento meio que divino de Cristo, eles começaram a desvalorizar os irmãos que eram mais simples na fé. Eles começaram a achar que aqueles que tinham tido essa revelação suprema de Cristo, eles eram mais importantes dentro das igrejas. E eles começaram a desprezar as pessoas que eram mais simples, as pessoas que eram mais... que não eram tão instruídas quanto eles. Por quê? Porque, no final, o que valia era o conhecimento de Deus e isso era suficiente para a salvação. Então, olha que curioso. Nós temos uma igreja totalmente contrária à vontade de Cristo. Em tão pouco tempo, eles já haviam esquecido quase todas as lições principais que Cristo havia ensinado. E quando João começa a falar sobre o amor, ele vai iniciar esse assunto do amor no capítulo 2, ele começa a falar que esse mandamento que ele vai relembrar aos irmãos, ele não é um mandamento novo, ele é algo muito antigo. E João começa dizendo, ele começa a falar sobre o amor no capítulo 2, e no capítulo 3 ele começa a aprofundar essa doutrina do amor, e ele diz assim, porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Então olha que curioso, o que João quer relembrar esses irmãos é que essa mensagem que ele traz agora não é nada de novo. E olha que curioso, para os gnósticos que amavam novas revelações e achavam que era isso que sustentava realmente a fé e a igreja, o que João faz agora é totalmente ao contrário. O que João quer relembrar aqueles irmãos é que a mensagem acerca do amor de Cristo para com a sua igreja e o amor dos irmãos para com os seus próximos é uma mensagem muito antiga. Nós vemos isso no Antigo Testamento. Os 10 mandamentos, a regra básica dos 10 mandamentos é o amor a Deus e o amor ao irmão. Porque se você ama o seu próximo, você não rouba. Se você ama o seu próximo, você não mata. Se você ama o seu próximo, você não cobiça. Então a gente percebe que o amor, ele era algo muito, muito comum na religião cristã. E por quê?
que esses irmãos haviam se esquecido disso em tão pouco tempo? Sabe por quê que João tem que tratá-los como se eles estivessem crescendo na fé novamente? Sabe, e é muito curioso que João diz que essa mensagem que para vocês é antiga e ao mesmo tempo nova, porque a impressão que dá é que João está fazendo realmente esse jogo de palavras. Essa mensagem ela é antiga, mas ela é nova. Ela é antiga porque vocês conhecem a lei, vocês sabem que as ordenanças falam todas acerca do amor. E ela é nova porque também vocês ouviram de Cristo. Vocês ouviram dos discípulos de Cristo, dos seus servos, que essa mensagem do amor era super importante para a vida da igreja. E ele diz, a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros. Então olha que curioso, a forma como João tenta resgatar a pureza nessas igrejas é ressaltando a importância do amor. E isso é muito curioso. É muito curioso porque a falta de amor não era o único problema dessas igrejas. Como eu disse, eles estavam envolvidos com prostituição, com idolatria, com comida. Eles comiam comidas oferecidas aos ídolos. Então havia muitos outros pecados que aos nossos olhos talvez soaria muito pior do que a falta de amor. Mas a forma como Deus encontra de corrigir uma igreja que está perdida da verdade é através do amor entre os irmãos. Isso é muito presente nas escrituras todas. Então João, para recuperar a santidade da igreja que havia sido perdida, ele começa a falar sobre a importância da gente valorizar esse mandamento do amor. E isso parece, às vezes, um tema que a gente já conhece. Só que por que é um tema tão difícil de ser vivido? Sabe, parece que a gente sempre ouve sobre o amor, a gente sempre fala sobre o amor. Nós temos, talvez, uma certa facilidade de amar as pessoas que concordam com os nossos pensamentos, ou a gente tem facilidade de amar as pessoas que são mais parecidas conosco. E a gente, muitas vezes, se sente bem somente com esse tipo de amor. E por que é um tema que as Escrituras sempre se importam em realçar e em destacar? Sabe, se o amor fosse uma coisa tão fácil de viver, por que João tinha que estar alertando esses irmãos para que eles voltassem a um princípio tão elementar da fé? Porque o amor ele é um princípio muito básico da fé cristã. A ideia de João é que é impossível que você viva a fé cristã sem amor. Ou seja, você consegue viver a fé cristã sem muitas outras coisas, mas sem o amor é impossível. E a forma como João tenta resgatar a santidade da igreja e a vida cristã é justamente mostrando para esses irmãos que eles deveriam olhar para um mandamento que era muito antigo, que era o amor. E João diz, não sejamos como Caim. Olha que curioso, isso é uma coisa muito interessante. Porque para que João ensinasse sobre o amor para aqueles irmãos, ele começa a falar sobre o primeiro assassino das Escrituras. Todos lembram da história de Caim. Caim matou o seu irmão. E isso talvez a gente às vezes passe por essa história e nem perceba o quão grave e o quão violento isso foi. João começa a falar sobre o amor, então olha que interessante, ele fala que nós devemos amar uns aos outros e agora ele apresenta a figura de Caim. Ele fala, não sejamos como Caim, porque Caim era do maligno e matou o seu irmão. Ou seja, ele apresenta a figura do primeiro assassino das Escrituras para dizer que aquele que não ama se parece muito com Caim. Isso talvez não pareça uma coisa muito forte para você, mas se você olhar para a história de Gênesis e você ver a forma como Caim assassinou o seu irmão, o termo que as Escrituras usam para dizer que Caim matou o seu irmão, é mais ou menos o mesmo termo é mais ou menos a mesma coisa que dizer que alguém desossou um animal de forma bruta. Ou seja, Caim assassinou o seu próprio irmão. Você consegue parar para pensar no peso que é esse pecado nas Escrituras? Porque você tem o primeiro assassinato. Sabe, a família de Adão e Eva, que parecia que deveria viver em tanta paz e harmonia, agora eles se encontram no meio de um dilema, porque Caim oferece um sacrifício, Abel oferece sacrifício, e Caim se sente totalmente injustiçado, porque Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o seu, porque Caim não havia oferecido um sacrifício como como Deus ordenava, e agora ele mata o seu irmão. E o que João está nos dizendo é que aquele que não ama é como Caim, é um assassino. É uma pessoa fria, é uma pessoa capaz de qualquer coisa. É uma pessoa que seria capaz de desossar o seu próprio irmão. Sabe, e João, ele usa essa linguagem dura para que a gente entenda que a falta de amor é a falta de qualquer sentimento. Uma pessoa que não ama o seu irmão, ela é desprovida de qualquer sentimento. A ideia de João é mostrar que se você não ama, você é vazio de tudo. Porque o amor ele é um princípio elementar na fé cristã. Ele é um pilar da fé cristã. Quando Jesus resume os mandamentos, Jesus diz que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. E olha que interessante, Cristo resume toda a lei nisso. Se você não ama a Deus e não ama o seu próximo, não existe cristianismo.
E João diz, não sejamos como Caim, que Caim era do maligno. E por que ele matou seu irmão? Porque as suas obras eram más. Ele disse, seu irmão era justo. Olha que interessante. Sabe, Caim era o injusto, Abel era o justo. E mesmo Caim sendo injusto, ele matou alguém que fez aquilo que é bom. Isso parece um absurdo. Se nós víssemos uma notícia dessa na TV, nós ficaríamos chocados. Como que uma pessoa mata o seu irmão por fazer uma coisa boa? E o que João está dizendo é que se nós não amamos, nós somos como Caim. Outra pessoa também muito curiosa, que a Bíblia cita como assassino, é Satanás. A Bíblia diz que Satanás foi assassino desde o princípio. Lembra quando Jesus diz eu não consigo me lembrar o texto agora, me fugiu a memória, eu anotei aqui, eu vou lembrar. Aqui, João 8,44, desculpa. Jesus diz, vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Olha que curioso. A ideia das escrituras é que se você não ama, você se parece muito com o diabo. Isso parece alguma coisa pesada e é isso que João quer fazer. João quer mostrar para aqueles irmãos que aqueles que não amam não são filhos de Deus. É impossível que você seja filho de Deus sem amor. E ele continua dizendo, irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Ou seja, o que João quer nos dizer é que deve ser normal o mundo nos odiar. Porque aqueles que odeiam a Deus devem, logicamente, odiar aqueles que amam a Deus. O que João estava dizendo para aquela igreja é que não existia a possibilidade deles serem uma igreja amorosa e eles amarem o mundo e receberem o amor do mundo. Ou seja, olha que curioso. João está dizendo que nós devemos amar os nossos irmãos, nós não podemos ser como Caim, que aquele que não ama é como Caim, é assassino. E ele diz, não se admirem se o mundo odeia vocês. Por quê? Porque é natural que Caim odeie Abel. É natural que o mundo odeie a igreja, porque o mundo é injusto e a igreja é justa. É mais ou menos esse o argumento de João. Não se espante com o ódio do mundo, porque é normal. O que você tem que se espantar é com a amizade com o mundo. E João alerta isso no capítulo 2. Não amem o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Ou seja, se você é amado pelo mundo, você não pode ser amado por Deus. A igreja não pode esperar a amizade com o mundo. Nós vivemos em uma época muito perigosa. E muito perigosa porque eu percebo que muitas igrejas têm procurado formas de se aproximar do mundo de uma forma que Deus não aprova. E às vezes a gente, em troca de um certo civismo, em troca de uma certa amizade, parceria com o mundo, a gente nega alguns valores cristãos. Sabe, em nome de chamar mais jovens para a igreja, de atrair um público específico, a gente muitas vezes negocia princípios. E a gente esquece que não existe nenhum tipo de amizade entre o mundo e a igreja. O reino das trevas é inimigo do reino da luz. E João deixa isso muito claro. Não se espantem com o ódio do mundo pela igreja. O que a gente deveria se espantar é quando o mundo olha para a igreja e a trata muito bem. Isso nos deveria causar espanto. Porque se essa igreja é amada pelo mundo, existe algo de muito errado nela. Cristo nos alertou isso o tempo inteiro. O mundo odiava Cristo e a maior prova disso é que matou o justo. E ele disse, vocês terão aflição no mundo, vocês serão odiados. Sabe, se eles me perseguiram, imaginem a vocês. Jesus sempre alertou os discípulos sobre o ódio que o mundo teria da igreja. Porque é natural. É natural porque nós somos do reino da luz. E o mundo jaz do maligno. Não deve existir nenhum tipo de amizade e amor entre a igreja e o mundo. Eu não estou dizendo para que você viva apenas dentro da igreja, não é essa a lógica de João. João não está dizendo que é para você fechar a porta do templo e a partir de agora você vai viver só na igreja, as suas únicas amizades vão ser da igreja. Não é isso que João está dizendo. O que João está dizendo é que você precisa continuar no mundo, sabe, resplandecendo a luz de Cristo. Eu não sei se vocês conhecem o Tiagão, acho que é o Tiagão, que é aquele cantor de rap que mora aqui perto, ele é daqui de... E ele tinha uma música que ele falava sobre a graça da garça, a arte de andar em meia lama sem sujar as vestes. É mais ou menos isso que João está dizendo. Quando João diz que você não deve amar o mundo, não é para que você abandone tudo aquilo que faz parte da sua vida cotidiana, não é isso. Mas é para que você viva cada um detalhe dessa sua vida cotidiana de forma em que você seja diferente do mundo.
Lá no meu trabalho nós temos algumas pessoas que são cristãs e às vezes elas me assustam. Me assustam. Porque eu não ouço da boca de ímpios coisas que eu ouço da boca de cristãos. Para vocês terem uma ideia, uma vez um rapaz lá do meu serviço me falou algumas coisas e depois ele veio me falar que ele era crente. Ele falou, não, Vinícius, é brincadeira, eu sou cristão. Eu olhei para a cara dele e fiquei assustado. Eu fiquei assustado porque aquelas coisas que ele me disse eu não ouvia de pessoas ímpias há muito tempo. Porque o que me parece é que a igreja, em nome dessa... Eu não consigo explicar isso de uma forma muito simples. E não dá para entender por que a igreja tenta se parecer tanto com o mundo. Vocês conseguem perceber isso? Como às vezes a gente tenta se parecer com o mundo para atrair as pessoas para dentro da igreja? Sabe, há algum tempo atrás nós tivemos um baile funk gospel em São Paulo, numa igreja em São Paulo. Eu me lembro que no seminário um amigo meu propôs da gente fazer um bloco de carnaval cristão para que a gente participasse, né, dessa festa de forma em que a gente mostrasse para o mundo que a gente se importa com eles e que a igreja não é careta. Então, isso tudo é muito assustador. Eu sei que às vezes a gente ri dessas coisas e às vezes é muito cômica, mas isso tudo é assustador, porque o mundo não pode parecer, a igreja não pode parecer com o mundo de forma alguma. Esse ódio entre mundo e igreja deve existir, porque João diz que quando a igreja vive em amor e santidade, é óbvio que o mundo vai odiá-lo. É só a gente olhar para a vida de Jesus. Jesus passou a sua vida inteira sendo perseguido. Quando nós olhamos para a história da igreja, o período que a igreja mais floresceu e mais cresceu foi quando o mundo mais odiou a igreja. Um dos mártires escreveu que o sangue dos mártires ele era a sementeira da igreja. Quanto mais matavam-se cristãos no primeiro século, mais cristãos nasciam, e isso era assustador. Porque quanto mais o Império Romano perseguia a igreja de Cristo, mais cristãos nasciam. O período em que a igreja mais perdeu pessoas e que a igreja mais viveu a sua era de trevas foi no período em que o evangelho se tornou uma coisa normal para todo mundo. Quando o Império Romano declarou o cristianismo como a religião oficial, a igreja quase acabou. Porque não havia mais diferença entre o mundo e a igreja. Porque os irmãos não se preocupavam mais com amor e com santidade. O que João quer deixar claro é que se a gente deseja viver com Cristo e viver no reino da luz, nós devemos estar preparados a sofrer o ódio do reino das trevas, isso é natural. Você como cristão não deve esperar que o mundo ame. E eu te desafio a viver essa vida corajosa. Nós tivemos alguns amigos, conhecemos algumas pessoas em Portugal, que nos ensinaram muito sobre coragem para viver. Se você acredita numa coisa, você precisa estar disposto a viver e morrer por aquilo. Senão você é um covarde. Se você negocia princípios cristãos por medo, você é um covarde. E nós somos a igreja de Cristo. Se nós acreditamos numa coisa, nós temos que lutar até o fim por ela. Ah, mas o Estado diz isso, meus amigos dizem isso. Não, nós somos a igreja de Cristo. Nós acreditamos na palavra de Deus e somente nela e em mais nada. Nós não podemos negociar nenhum princípio, nenhum valor. E o que João está dizendo é, vocês não podem negociar o amor, porque ele é elementar à fé cristã. Ele é um pilar da nossa fé. Se nós negociamos isso, nós abrimos mão de tudo. E ele continua no versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Olha que curioso. João está dizendo que o amor ao irmão é meio que se fosse uma régua para medir se nós somos salvos ou não. Entenda, não é que o João está dizendo que você só vai ser salvo se você amar o seu irmão, porque então a salvação ficaria limitada ao seu amor, não é isso. Mas o que João está dizendo é que se Cristo te salvou, você vai amar o seu irmão. Mas se você não é salvo, se você vive no reino das trevas, você vai odiar o seu irmão. É um argumento que parece um tanto simples, mas é um argumento um tanto pesado. E João não tem medo de esconder isso da igreja. Não é muito simples, eles dizem, vocês só passam da morte para a vida se vocês amarem o seu irmão. Sabe, se existe alguém na igreja que você não suporta e que você não ama, meu irmão, se preocupe com a sua vida. Porque se você não ama, é muito provável que você não passou das trevas para a luz. Ah, Vinícius, mas existem coisas neles que eu não suporto. Deus não está pedindo para que você ame, para que você talvez ame o seu irmão, não. A prova de que Cristo o salvou é se você ama todos os seus irmãos. Sabe o que João está dizendo? É que isso é um princípio inegociável.
Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Olha que curioso. A forma como João às vezes é duro, às vezes até me assusta. Eu confesso que quando o Alessandro falou que eu ia pregar, eu tinha 2 textos em mente. Um era esse texto de 1 João. Outro era um texto que para mim era um pouco mais tranquilo de pregar. Eu até estava conversando com o Leno, eu falei, eu acho que eu vou escolher um texto que é mais tranquilo, né? Que não me parece um texto tão agressivo e tão ofensivo a mim mesmo. E quando a gente começa a ler esse texto, eu começo a perceber que João, ele não está sendo agressivo nas suas palavras porque ele odiava a igreja, não. Pelo contrário, quando você olha para toda a carta de 1 João, você vê todo o tempo João falando filhinhos, jovens, amados, sabe, filhinhos, todo o tempo João fala isso. Por quê? Porque João se importava com esses irmãos. Mas para que esses irmãos despertassem do sono que eles viviam, João precisava ser duro. Ou seja, João está dizendo para esses irmãos que a prova de que um cristão saiu do reino das trevas e agora ele habita no reino da luz é o amor que ele demonstra pelos seus irmãos. Isso não é um amor opcional. O que João está dizendo é que isso é natural que aconteça. Por quê? Porque Cristo te amou. E quando Cristo te tirou do império das trevas e trouxe você para o reino da luz, é natural que você viva como Cristo vive. E Cristo amou. Sabe, quando nós olhamos a vida de Cristo, nós percebemos um amor super sincero em Cristo Jesus. Um homem que a todo tempo demonstrava amor, mesmo quando ele era duro. Ou seja, para João, estar no reino da luz é também ser a luz. É impossível que você habite no reino de luz carregando as trevas. Eu sei que isso é um processo e você aprende isso. Eu sei que quando Cristo te salvou e te trouxe para o reino da luz, eu sei que é natural que você demore para aprender algumas coisas, mas nós precisamos aprender as coisas elementares. Nós não podemos passar a nossa vida inteira bebendo leite na igreja, porque uma dieta de leite mata. Se um touro se alimentar só de leite, ele vai morrer, porque ele é um touro, ele cresceu. E o que João está dizendo para esses irmãos é que eles não podem mais viver um evangelho infantil. Ou seja, um evangelho maduro é um evangelho que ama. Parece simples, mas não é. E ao mesmo tempo para João também parece ser muito simples. Porque João era o discípulo a quem Cristo amava. E João, ele soube muito de perto o que era o verdadeiro amor. E ele entendeu que quando Cristo salva alguém, é natural que essa pessoa ame a Cristo e tente viver como Cristo viveu. E ele continua, todo aquele que odeia o seu irmão é o quê? É assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna perante si. Olha como João é duro. Aquele que não ama o seu irmão, ele é assassino. É muito simples para João. Se você não ama o seu irmão, não existe nada de bom em você. A diferença entre você e um assassino é que o assassino chegou ao ápice do ódio, que é tirar a vida de uma pessoa. Mas os sentimentos que esse assassino nutre de ódio por uma pessoa é o mesmo sentimento que está presente naqueles que não amam. O argumento de João é dizer que você é tão depravado e perdido como um assassino, se você não amar o seu irmão. Você consegue perceber o peso que é isso? É impossível que você permaneça na comunidade de Cristo como um assassino, porque os assassinos não têm a vida eterna em si. E se você não ama o seu irmão, é isso que você é. Esse é o argumento de João e nós devemos temer a isso. Eu devo temer a isso porque se eu não tenho demonstrado amor ao meu irmão, alguma coisa de errado está acontecendo comigo. Eu devo temer a isso porque se eu não tenho amado verdadeiramente os meus irmãos, existe algo no meu coração que não agrada a Deus e eu preciso ser transformado. Porque João diz que aquele que odeia é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna perante si. E quando parece que João está sendo muito duro, e ele está sendo muito duro com os irmãos, ele nos dá um fio de esperança, ele diz, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Olha que interessante, o que João está dizendo é que o assassino ele é desprovido de amor. Mas aqueles que habitam no reino da luz, eles devem amar como Cristo amou. Ou seja, nós temos um exemplo de como amar. Se você não sabe como amar as pessoas que você não gosta, olhe para Cristo, que te amou.
Se você não sabe como amar as pessoas que são diferentes de você, olhe para Cristo. Você se conhece? Eu pelo menos me conheço, eu sei o quão insuportável eu sou. E Cristo me amou. Isso é uma mensagem dura. E você se conhece. Você conhece a sua vida. Você conhece os infernos do seu coração. Você sabe dos seus pecados ocultos. Você sabe das coisas que você faz que você esconde de todo mundo. Das coisas que seriam vergonha pública. E mesmo assim, Cristo te amou. Imagine se alguém expusesse a sua vida, tudo aquilo que você já fez de errado, tudo aquilo que você já cometeu de pecado. E mesmo assim Cristo dissesse, não, eu amo esse cara. Mas Cristo olha para ele. Olha quem ele é, eu amo. O que João está dizendo é isso, aprenda a amar como Cristo amou. E Cristo amou até a morte de cruz. Cristo amou pessoas como você e como eu. E o argumento do apóstolo é simples, olhe para a sua vida. Cristo te amou. E se Ele te amou, você deve amar os seus irmãos. Porque se você não ama, você não entendeu nada do sacrifício de Cristo. Porque Cristo nos amou. E Ele nos amou com morte. Sabe, Cristo foi até o limite do amor. Sabe, Cristo mesmo diz aos discípulos que Ele amou os seus discípulos e os amou até o fim. Sabe, Cristo amou a Pedro. Você consegue imaginar o que é isso? Quando Cristo chega para Pedro e diz, Pedro, cuida da minha igreja, apacenta as minhas ovelhas. Às vezes a impressão que dá é que Cristo é louco. Por que que Cristo chegaria para um traidor e diria, cuida das minhas ovelhas? Por que que Cristo chegaria para um homem tão dúbio como Pedro e diria, cuida das minhas ovelhas? Por que que Cristo chegaria para um homem como Pedro e diria, Pedro, você é essa pedra sobre a qual eu edificarei a minha igreja? E Pedro se torna o primeiro líder da igreja em Jerusalém. Porque ele o amava. E o amor de Cristo era um amor por nada. E isso é muito difícil para a gente. É muito difícil amar por nada. A gente sempre está disposto a amar por alguma coisa. A gente sempre está disposto a amar uma pessoa porque ela nos traz algum benefício. Porque ela nos acrescenta alguma coisa. Mas Cristo diz que é muito fácil você amar as pessoas que você gosta. Difícil mesmo é amar o seu inimigo. Lembra do Sermão da Montanha, que Cristo fala do amor? E o que Cristo quer nos ensinar é que a mensagem cristã consiste nisso, em amarmos uns aos outros, independente do que essa pessoa seja. E ele continua dizendo, nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, portanto, também nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Olha que curiosa a mensagem de João. Se você viu que Cristo amou os seus discípulos e amou a todos aqueles quanto o seguiam e a todos de forma sacrificial, nós não podemos fazer menos do que isso. A vida cristã nos exige viver como Cristo viveu e Cristo amou de forma sacrificial. O amor sacrificial, ele não mede esforços. O amor sacrificial, ele se dedica. O que João está dizendo é que nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Nós devemos estar dispostos a viver de forma a sacrificar as nossas vontades pela vontade do corpo de Cristo. Era assim que a igreja em Jerusalém crescia. Lembra do primeiro século? Que a igreja estava junto, estava unida, eles comiam junto, eles compartilhavam a palavra junto, eles oravam, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles tinham tudo em comum, eles perseveravam na oração. Havia amor. E a Bíblia diz que quando havia amor naquela igreja, Deus acrescentava pessoas ali. Isso é muito curioso. Nós buscamos tantos meios de trazer as pessoas à igreja e esquecemos daquilo que Deus disse, que o mundo só nos conheceria por causa do amor. Nós amássemos uns aos outros. E João diz que é nossa obrigação amar sacrificialmente o nosso irmão. Ele não diz que você pode amar se você quiser, ele diz nós devemos amar os nossos irmãos. Nós devemos se sacrificar por ele, estar disposto. Quando João diz que você deve estar disposto a dar a vida pelo seu irmão, não é só o ato de entregar a própria vida, assim como nós deveríamos estar dispostos, porque Cristo fez isso. Mas o que João está dizendo é que não pode existir nada na sua vida mais importante do que o amor a Deus e aos irmãos. Você não deve se apegar a nada que te faça não amar o seu irmão.
E nós vivemos numa época em que nós se apegamos a tudo, menos a pessoas. Nós se apegamos a um celular, nós se apegamos a um carro, a uma casa, a uma moto, ao namorado, a tudo. Mas é tão difícil nós amarmos sacrificialmente e se apegarmos às pessoas. Mas a mensagem de João é que nós devemos fazer isso. Guarde isso no seu coração, você deve amar o seu irmão. Cristo não tolera assassinos em sua igreja. Entenda isso. Versículo 17, ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar por necessidade, mas fecha o coração para esta pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Olha o que João está dizendo. Se você está vendo o seu próximo, lembra o que o Délcio disse aqui? Você está vendo parte do seu corpo sofrer. Se você não faz nada, você é no mínimo louco. Se você está vendo que o seu dedo está quebrado e você não vai ao hospital, você é um louco. João está dizendo que se você ver o seu irmão passando por qualquer tipo de dificuldade e você não ajudar, o amor de Deus não está em você. O amor de Deus não vai estar em nós se esse amor não for expresso de forma sacrificial na vida comunitária da igreja. Entenda, a fé cristã não existe por causa de nós. Sabe, essa ideia de que eu sou a igreja, não, você não é a igreja. A igreja somos nós. Se você perceber, Jesus sempre trata a igreja no plural. Lembra da oração do Pai Nosso? De quem que é o pão? O pão é nosso. Sabe de quem que Deus deve perdoar as falhas e as dívidas? É nossa. Não é o meu pão, Senhor, não é as minhas falhas, é nosso. A fé cristã sempre foi uma fé comunitária, sempre foi uma fé partilhada. Se você tem algo que você não pode partilhar, abra mão disso. Se você possui alguma coisa que você não pode dividir com o seu irmão, esta coisa você deve abandonar. Não deve existir nada na sua vida que você não possa dividir com o seu irmão. A nossa fé deve ser uma fé altruísta, uma fé sincera, honesta, uma fé que está disposta a partilhar, que está disposta a se dar, porque foi isso que Cristo fez. E Cristo deu a vida por nós. Por quê? Porque Ele entendeu a nossa necessidade. E Ele sabia que a única forma em que nós pudéssemos se reconectar a Deus e pudéssemos encontrar a Deus de novo, era dando a vida por nós. E Ele não mediu esforços. E Ele diz, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Ele deu a sua própria vida por nós, para cumprir a vontade do Pai e para nos ensinar o que era o amor. Filhinhos, não amemos de palavra e nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Olha que interessante o que João está dizendo. Talvez seja muito fácil a gente amar de boca para fora. E talvez exista essa possibilidade. Talvez exista a possibilidade de você declarar amor ao seu irmão da boca para fora. Mas João diz que esse não é o amor cristão. O amor cristão é o amor de fato e de verdade. O que é essa ideia de João? Que o amor de fato e de verdade é um amor que se move. É o amor que anda em direção à necessidade do seu irmão. Porque se você vê o seu irmão chorando e você não chora com ele, você está errado. Se eu vejo a necessidade do meu irmão e eu não a abraço, eu não a tomo para mim, eu não amo. Nós temos vivido uma época de relacionamentos muito superficiais. Lá no serviço aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu estava trabalhando lá mais ou menos uma semana. E duas pessoas que estavam na minha equipe, elas começaram a falar uma coisa, nossa, como eu te amo, você é minha amiga, você é isso. Eu fiquei pensando, gente, como que nós temos vivido numa época em que nós temos construído relações tão superficiais e tão desprovidas de amor. Relações em que nós declaramos amor, nós declaramos que faríamos tudo pela pessoa, mas nós a abandonamos, sempre quando vê um momento difícil. Lembra de Pedro? Jesus, eu te amo, eu darei a minha vida por você, Jesus, fica tranquilo. Nada vai acontecer com o Senhor, conta comigo, eu sou o camisa 10, Senhor. E quando prenderam Jesus, e perguntaram, Pedro, você o conhece? Nunca vi, véio. Nem sei quem é, nem sei que time ele jogava. O amor de Pedro era um amor da boca para fora. Só depois que Pedro foi entender que o amor ele tem que ser de fato e de verdade. Pedro, você conhece Jesus? Eu conheço. Eu conheço e eu morreria ao lado dele. Talvez essa fosse a resposta que Cristo esperava de Pedro, mas ele não encontrou.
E o que João quer nos ensinar é que o nosso amor deve se entregar. Quando você casa, você aprende uma coisa muito interessante. É por isso que eu aconselho todo mundo que esteja namorando, se case. E quando você casa, você começa a entender que o amor, ele é uma coisa que você vai construindo. E ele é baseado em entrega. Eu e a Kézia, nós somos pessoas totalmente distintas um dos outros. Quando a gente sai para comer pizza, é uma luta. Tudo o que ela gosta, eu não gosto. E tudo que ela gosta, eu não... É sempre uma luta. Quando a gente vai pedir um lanche, é quase 1 hora para escolher. Quando a gente vai assistir um filme, é 2. A gente é muito distinto em tudo. Quando a gente vai vestir o Bernardo, ela quer colocar uma roupa social. Eu quero colocar um tênis mais largado, uma calça mais largada. É sempre assim. Mas isso é muito curioso, porque o amor nos ensina que nós podemos conviver com essas diferenças. Sabe? E além de conviver com as diferenças, eu tenho que estar disposto a me entregar. Eu tenho que estar disposto a ceder. Porque o amor tem que ser de fato e de verdade. A gente vai ler um texto para a gente terminar. A gente vai ler João 3, do 1 ao 15. Esse texto é muito importante para que a gente entenda como que funciona o amor cristão. E é importante porque quando Jesus fala estas palavras aos seus discípulos, Jesus sabia que a sua hora havia chegado. Ele sabia que pouco depois ele seria preso. Ele iria à cruz e ele morreria. E a última coisa que Jesus ensinou aos discípulos antes de morrer foi sobre o amor e sobre o serviço. E ele diz assim, João 3, do 1 ao 15. Antes da festa da Páscoa. Perceba isso. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia. Ele começou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou, vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu, o que eu faço, você não compreende agora, mas você vai entender depois. Então Pedro disse, o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu, se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro pediu, Senhor, então não lava só os pés. Lava as mãos, a cabeça. Jesus respondeu, quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés. Pois quanto ao mais está todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse, não, nem todos estão limpos. Depois de lhe ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e voltando à mesa perguntou-lhes, vocês compreenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês também façam. Olha que curioso. Jesus está prestes a morrer e ele sabia disso. A Bíblia diz que ele, sabendo que era chegada a sua hora, ele senta para ceiar com o traidor. Ele sabia que Judas era o traidor. Ele sabia que o diabo já tinha sentado no coração de Jonas esse desígnio maligno de não amar. E mesmo assim Jesus sentou com eles e ceiou. E Jesus lavou os pés dos seus discípulos. A última coisa que Cristo ensina em vida para os discípulos foi sobre o amor. E ele diz, assim como eu lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Que era uma das coisas mais horrendas daquele tempo. Porque naquele tempo não tinha tênis da Nike. Naquele tempo não tinha nada para proteger tão bem o teu pé. Então quando alguém chegava numa viagem muito longa, geralmente os pés não eram tão agradáveis. Sabe quando você tem aquela unha que dá para plantar alface embaixo? Era mais ou menos assim que acontecia. Então quando uma pessoa chegava na casa de outra pessoa e tinha que lavar os pés, geralmente quem fazia isso eram os escravos. Sabe, as pessoas desprovidas de qualquer significado para aquele povo. E o que Jesus está ensinando é que da coisa mais humilde até a coisa mais incrível, Cristo estava disposto a fazer pelos seus discípulos. Ele lavou-lhe os pés. E Simão se levanta e diz, Jesus, não, o senhor não vai lavar o meu pé. Jesus disse, Simão, se eu não te lavar, se você não aprender isso, Simão, você não pode fazer parte do corpo. Então Simão falou, Jesus, lava tudo. Porque Jesus queria nos ensinar
E assim como ele amou sacrificialmente, nós devemos fazer isso. Se você tiver que lavar o pé do seu irmão, lave. Sabe, se você tiver que acordar de madrugada para acudi-lo, faça isso. Gente, nós estamos vivendo numa época em que o Alessandro tem falado de tantas pessoas se suicidando. Sabe, às vezes nós temos pessoas do nosso lado sofrendo. Sabe, pessoas depressivas, tristes, angustiadas com a vida. E nós que conhecemos o belo que é Cristo, às vezes não temos coragem de se aproximar e dar um abraço. Dizer, eu te amo, conte comigo. Sabe, de dizer, me dê um pouco da sua dor. Sabe, esteja disposto a carregar a dor do seu irmão. De compartilhar com ele, de sorrir com os que sorriem, chorar com os que choram. Sabe, essa era a mensagem que João tinha para essa igreja, a fim de que eles retornassem ao verdadeiro evangelho, que consiste nisso, em amar a Deus e amar ao próximo. É curioso que Jesus diz amar o próximo como a ti mesmo, a gente sempre sabe se amar. Sabe, essa coisa de que você precisa aprender a se amar, você já sabe fazer isso. Sabe, você sabe que se você sair correndo e bater a cabeça na parede, você vai se machucar, então você não faz. Porque você já nasceu sabendo isso. Você não precisa aprender a se amar, você precisa aprender a amar os seus irmãos, como você se ama. Sabe, se você gosta de ser servido, sirva. Se você gosta de ser tratado bem quando você chega num lugar, faça isso. Sabe, se você gosta que as pessoas te recebem bem, te abrace, te demonstre carinho, faça isso aos seus irmãos. Sabe, tudo quanto você espera que façam para você, Jesus está dizendo, faça aos seus irmãos. Porque se o seu amor não te machucar, ele não é um amor honesto. Porque o amor de Cristo levou até a cruz. E se nós quisermos andar no mesmo caminho que Cristo andou, nós devemos estar dispostos a amar os nossos irmãos. Vamos orar? Eu queria que antes de orar, porque agora que nós ouvimos a mensagem de João, quando ele diz que aquele que não ama é assassino, que aquele que não ama não está no reino da luz, que você pensasse muito bem. Existe alguém que você tem tido dificuldade de amar? Existe alguém que você tem tido muita dificuldade em tolerar? Porque se existe uma pessoa, e principalmente do corpo de Cristo, que você tem dificuldade em amar, cuidado. Porque aquilo que demonstra que passamos das trevas para a luz é o amor. É o amor altruísta, sincero, é o amor de verdade, o amor que dói. Você não ore a Deus sem pedir perdão ao seu irmão. Deus não vai ouvir tua oração. Porque você não ama o filho dele. Sabe, se existe entre você e algum irmão alguma indiferença, alguma coisa que tem chateado, fale com ele. Sabe, não tenha vergonha de dizer eu te amo apesar de quem você é. Sabe, não tenha vergonha de dizer, meu irmão, eu te amo, eu não consigo te suportar, mas eu quero te amar. Sabe, nós somos o corpo de Cristo. Se não existir amor entre nós, não existe igreja. Cristo amou de forma sacrificial e nós devemos fazer isso, senão não somos a igreja. Vamos orar? E se você quiser pedir perdão ao seu irmão, se você quiser declarar ao seu irmão amor, faça isso. Sabe, não é vergonhoso a gente fazer isso, pelo contrário. É um motivo de muita alegria. Porque quando nós vemos crentes que são assim, nós entendemos um cristianismo maduro. Sabe, você sabe que você cresceu, que você amadureceu, quando nós conseguimos amar o nosso irmão. Quando ele é tudo o que nós não somos, mas mesmo assim nós o amamos. Assim como eu e a Kézia, mais ou menos. A gente não é nada parecido um com o outro. Mas Cristo colocou em nós um amor. Eu não estou dizendo que você tem que olhar para mim para aprender a amar. Olha para o que João disse. Olhe para Cristo. Cristo te amou até a cruz. E nós não podemos fazer menos do que isso. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai. Te louvamos porque a Tua palavra é viva, Deus, nas nossas vidas, Pai. Te louvamos porque, como um Pai bondoso, o Senhor nos tem alertado na Tua palavra, Pai. Como um Pai bondoso, o Senhor nos tem ensinado sobre o amor e nos perdoa, Pai. Nos perdoa porque muitas vezes nós podemos fazer o bem e não fazemos, Pai. Nos perdoa porque muitas vezes, quando devemos amar, nós temos nos afastado, Pai. Senhor, nos perdoa porque muitas vezes nós guardamos mágoas dos nossos irmãos quando nós não deveríamos, Pai. Senhor, olha para dentro de nós e se existe trevas em nós, que o Senhor as arranque com a Tua poderosa luz, Senhor.
Que o Senhor coloque no nosso coração um profundo amor pelos nossos irmãos. Que o Senhor coloque no nosso coração dedicação aos nossos irmãos, Pai. Altruísmo, um amor sincero, de verdade, Pai. O amor que faz, o amor que participa, Deus. Pai, nós somos a Tua igreja, Senhor. E o mundo só nos conhecerá como discípulos do Senhor quando nós te amarmos, Pai. E quando amarmos uns aos outros, Deus. Deus nos auxilia nessa missão, Pai. Nos transforma, quebra o nosso orgulho, o nosso ego, Pai.